falam da desgraça. Todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se de desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Olá, meus amigos do canal Em Espiritualidade. Este belíssimo texto de Delphine de Girardin nos faz refletir sobre a desgraça, sobre o sofrimento e a dor. E nesta última frase, o Espírito nos traz uma reflexão muito importante sobre como lidamos com os nossos sofrimentos, os nossos dissabores, as dificuldades que muitas vezes nos amarguram tão intensamente. No final ela nos diz assim, desse primeiro parágrafo dessa comunicação belíssima: mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Quantas vezes nós, diante dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, nós acabamos prolongando as dificuldades que eles nos trazem. Acabamos prolongando em nós o sofrimento que os acontecimentos difíceis nos trazem, relembrando, rememorando, muitas vezes vivenciando mentalmente aquelas situações desagradáveis que nós passamos. Ficamos como que num processo vicioso de relembrar continuamente de sabores, mágoas, sofrimentos, dores, perdas inúmeras que temos ao longo da vida. Ficamos como que curtindo esses momentos de sofrimento e dor. E acabamos perdendo a possibilidade de continuarmos a nossa existência, de prosseguirmos a nossa jornada. Realmente há fatos que nos marcam muitas vezes de forma muito profunda e jamais esqueceremos esses acontecimentos. E isso é importante porque eles representam para nós uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, representam para nós o estímulo à mudança de nossos comportamentos, das nossas atitudes, representam para nós esses momentos de dores que nos marcam a vida, muitas vezes um ponto de início de uma nova jornada, de uma nova tarefa, de uma nova realização ou de novos relacionamentos. Essas situações difíceis, elas têm a sua importância, mas elas não devem ocupar em nossa existência um espaço maior do que realmente merece. Não devemos viver revivenciando dissabores, dores, ou seja, não devemos viver no passado. Os sofrimentos, eles têm uma importância, mas dentro de um limite. Quando eles passam a estar presente em nós, em nossa memória, revivendo emoções, revivendo estados tristes que vivenciamos, eles passam a ser nocivos. Precisamos cuidar da nossa vida depois que fatos difíceis nos acontecem. Devemos viver o dia presente, mas, sobretudo, aguardar dias melhores. E é sobre isso que essa comunicação do Espírito Delphine de Girardin nos faz refletir, de que devemos pensar no futuro. Devemos pensar nas realizações que nos cabem mais além. Ela prossegue nessa belíssima comunicação dizendo assim: dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento que traz funestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte,
Não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que realmente é feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama de desgraça, de acordo com a sua visão, cessa com a vida e tem a sua compensação na vida futura. Aqui, embora o Espírito nos faça pensar na vida após a morte, naturalmente que nós podemos pensar, quando ele fala de futuro, na nossa própria existência, porque nela nós estaremos na própria existência atual, porque nela estaremos vivenciando novas experiências. E as experiências amargas, tristes desta vida podem reservar para nós consequências positivas na própria existência que nós ainda estamos vivenciando, a atual encarnação. É por isso que nós devemos sempre adotar esse ponto de vista. Se o momento presente não é feliz, não é compensador, não nos traz satisfação, devemos sim aguardar dias melhores, novas oportunidades, novas experiências, que certamente serão bem aproveitadas se nós estivermos com a nossa atenção voltada para essas novas experiências e não para as experiências amargas do passado. Mas, voltando à ideia central do Espírito nessa comunicação, quando nós pensamos que essas grandes dores, esses grandes sofrimentos que nós passamos na vida e que nenhuma experiência terrena irá nos compensar, elas só fazem sentido realmente na vida futura, na vida do Espírito. Lá é que nós conseguiremos compreender, além apenas da nossa razão, além apenas da nossa capacidade intelectual de entender as explicações que a doutrina espírita nos traz, mas é que nós sentiremos profundamente que os desafios atuais, as dores, sobretudo as grandes dores, são importantes para o nosso processo de evolução como espíritos. É lá que nós conseguiremos abranger a nossa vida de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais capaz de compreender por que determinados acontecimentos nos marcaram, nos impactaram tanto a existência. O Espírito ainda prossegue na sua comunicação dizendo assim: vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento e confunde o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Aqui, Delfine de Girardin nos mostra que muitas vezes o que nós consideramos como situações felizes, situações desejáveis na vida, se elas nos levam ao esquecimento de nossas responsabilidades, se elas asfixiam a nossa consciência, se elas confundem o homem quanto ao seu futuro, levando-o a pensar apenas no presente, apenas nas situações imediatas, elas sim são de fato as verdadeiras desgraças. Porque são nesses momentos, geralmente, que as pessoas estão equivocadas quanto aos seus deveres, estão iludidas quanto às suas obrigações perante as leis divinas. E é aí que cometemos inúmeros erros, cometemos inúmeros enganos. Quantas histórias existem de pessoas que desperdiçaram grandes oportunidades na vida porque estavam iludidas com as conquistas efêmeras, com o desejo, com a possibilidade da posse, com a possibilidade de vivenciar experiências favoráveis, mas esquecendo das suas obrigações perante a vida, esquecendo do seu compromisso em promover o bem, em promover a caridade, em promover a fraternidade. Nós podemos checar essas histórias hoje em que pessoas muitas vezes dotadas de poder,
dotadas de riqueza, dotadas de grande capacidade de influência, capazes de interferir na vida de outras pessoas, acabam criando apenas mais dissabor, apenas mais tristeza, infelicidade, espalhando o sofrimento na vida de outras pessoas. Nós temos inúmeros casos que não nos convém trazer agora neste vídeo, mas que podemos checar, de pessoas que poderiam estar promovendo com tudo que dispõem, não apenas materialmente, mas todos os bens da inteligência e todas as suas possibilidades de ação, acabam esquecendo de que o dever fundamental de todo ser humano é contribuir para o coletivo, respeitando as pessoas, promovendo o seu bem-estar, promovendo a sua possibilidade de realização. Eles se tornam profundamente desgraçados porque desperdiçam grandes oportunidades de produzir um bem de grande proporção, favorecendo a vida de muitas pessoas. Ela, Delfine de Girardin, como espírito, tem essa visão ampla, profunda, de que todas as nossas ações no mundo material repercutirão obrigatoriamente em nossa estada futura no mundo espiritual. E isso repercute também na nossa vida presente. Esse futuro devemos considerar também sempre como a nossa vida atual também. E Delfine ainda prossegue dizendo: tendes esperanças, vós que chorais, tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas credoras, mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Neste trecho, ela nos faz o alerta de que quando nós estamos iludidos com as nossas conquistas, com as nossas realizações, sempre tão vulneráveis, tão efêmeras, nós estaremos sim correndo sempre o risco de sermos atacados no futuro pelas consequências daquilo que nós ignoramos, pelo bem que deixamos de fazer. Muitos questionam essa visão dizendo: então eu vou fazer o bem por medo de sofrer. De uma certa forma, a vida funciona dessa maneira mesmo. Nós estamos sempre sendo alvo das consequências das nossas escolhas, das nossas ações, no presente ou em nossas vidas passadas. A vida ela funciona dessa forma não apenas para nós, seres humanos, mas para tudo que existe. Tudo que deixa de cumprir o seu papel, tudo que deixa de realizar o seu dever nessa ordem divina do universo, acaba como consequência sofrendo ali as perdas daquilo que deixou de realizar. Acaba sofrendo como consequência a sua incapacidade de realizar aquilo a que estava destinado. Isso nós poderíamos observar em inúmeros exemplos na própria natureza. Qualquer ser vivo que deixar de cumprir o seu papel na ordem geral, ele acaba sendo desagregado, destruído e absorvido pelo conjunto. Ele deixa de cumprir o seu papel e ele deixa de receber os benefícios daquilo que ele poderia colher. Assim é para a vida do espírito também. Devemos estar em permanente movimento para o bem, para que o bem se faça, para que o bem aconteça, não apenas para nós, mas para o todo. Toda desarmonia que nós encontrarmos na existência humana é sempre resultado da ausência do trabalho humano no combate a essa desarmonia. E todo o bem que nós encontramos verte generoso, profundo, amplo dos céus, do amor profundo de Deus pelas criaturas, desde que elas estejam em sintonia nessa ordem perfeita de trabalho, de cooperação, de ajuda em favor ao bem próprio e ao bem comum, trabalhando sempre pelo progresso coletivo, nos colocando neste coletivo e estaremos sempre trazendo benefícios a nós mesmos. E Delfine de Girardin ainda prossegue: que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça
sob a verdadeira luz da verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Ela nos traz essas imagens do soldado, daquele que está em luta, para nos fazer pensar que a nossa existência é sempre um grande desafio, uma grande batalha, mas que o triunfo é assegurado. O triunfo virá desde que estejamos nessa harmonia, desde que estejamos neste conjunto de ações em favor do bem, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é significativo na vida. Enfrentar a vida, enfrentar os desafios é algo fundamental para o espírito crescer e evoluir. Não há outro caminho, não há outra possibilidade de crescimento e realização a não ser este, de enfrentar o que nos cabe diariamente, mas sem permitir que o sofrimento nos tome conta da existência, sempre percebendo que a cada dia, que a cada momento, há novas e grandes possibilidades de realização. Não permitir que a dor e o sofrimento nos amargure e nos fira de forma tão intensa. Eu convido todos, então, neste momento, para nosso momento de prece e de oração, para elevarmos o nosso pensamento a Deus, rogando a Ele a proteção, o amparo, a assistência amorosa dos Espíritos amigos em nosso favor. Senhor da vida, nós pedimos que o Senhor possa nos fortalecer em nossas lutas, nos desafios que temos em nossa caminhada, e que possamos perceber como todos eles são pequeninos diante da vida esplendorosa, radiante do Espírito que cumpre a sua tarefa com amor, com dedicação e que não permite abater-se diante das dificuldades. Que esta força possa nos acompanhar a todos em todos os desafios que temos pela frente. Que não percamos jamais a fé, jamais a certeza que a doutrina consoladora, o Espiritismo, nos traz, de que estaremos sempre amparados, protegidos pelos Espíritos amigos, que nos guiarão em nossas travessias mais difíceis, mas que pedem apenas que conservemos a fé, a confiança no vosso amor e na vossa bondade infinitos. Que possamos, Senhor, prosseguir em nossa jornada, confiantes e certos de que novas e belas manhãs surgirão após cada noite de nossa existência, e de que grandes e maravilhosas oportunidades de realização no bem estarão abertas a todos os que desejarem, a todos os que pretenderem cultivar a paz, a integridade de suas ações e persistirem no bem. Permita, Senhor, que todos aqueles que se encontram cansados, abatidos, que se encontram desanimados, possam receber inspirações renovadoras em favor de si mesmos e que possam se modificar e produzir o bem em favor dos seus semelhantes. A nossa gratidão, Senhor, pela bênção da vida e por todas as oportunidades que nos ofereceu. Te agradecemos, Senhor, pela existência terrena, pelas nossas conquistas e também pelas lições, mesmo as mais amargas, que nos trouxeram ali a possibilidade de crescer e de nos transformar. Que possamos, Senhor, prosseguir nesta jornada de iluminação, de evolução, em busca da compreensão maior, em busca desse encontro, Senhor, tão distante ainda,
mas que um dia estaremos certamente integrados, plenamente pacificados, na grande ordem, na grande harmonia que rege o universo. Que neste futuro, Senhor, que sentimos no íntimo estar reservado a todos nós, que possamos depositar a confiança, a certeza de que estamos em evolução, em transformação, em crescimento espiritual. Nossa gratidão por tudo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este nosso episódio e eu convido a todos a continuarem acompanhando a programação do canal Espiritualidade, a continuar acompanhando os nossos programas Ponto de Vista e que ajude-nos a compartilhar, a divulgar esse nosso trabalho. Na página tenormorais.com.br há inúmeras outras palestras sobre diversos temas abordados à luz do Espiritismo. Um grande abraço a todos e até a próxima.